boa tarde ou boa noite. Eu sou o Tio Jô e hoje vamos ter uma aula sobre romantismo. O romantismo foi um movimento que vigorou aqui no Brasil por mais de um século, terminando apenas no início do século XX. Nas terras tupiniquins, a estética se dividiu em 3 etapas distintas, todas com características bastante peculiares e autores que foram os representantes desse movimento. Essas etapas são a primeira, a segunda e a terceira geração. O romantismo surgiu na Europa e veio para o Brasil com os intelectuais, os filhos das pessoas mais ricas que vinham para cá e trouxeram isso de lá e aplicaram na cultura brasileira. Os países no qual eles trouxeram foi de Portugal, França, e esse movimento eles trouxeram, mas eles não imaginavam que teria todo esse impacto que ele teve aqui no Brasil. E agora a gente vai especificar as 3 gerações românticas. Na primeira geração romântica brasileira, o Brasil ele era recém-independente de Portugal. Por isso eles precisavam ter a necessidade de se afirmar como uma nação livre, forte e rica. Os artistas românticos dessa época, eles queriam criar uma identidade nacional. Queriam que o Brasil criasse sua própria identidade e deixasse os aspectos que eles tinham pegado de Portugal. Essa identidade tinha que ser com base no melhor que o Brasil tinha, que seriam as suas belezas naturais e as pessoas. Naquela época eram muito bonitas, e o principal representante dessa geração é Gonçalves Dias. Ele trouxe uma ideia no qual o índio seria escolhido como herói nacional. Peri e Iracema foram os principais conhecidos. Está aqui comigo Iracema. Ela vai contar um pouco sobre as características da primeira geração romântica brasileira. Então, a primeira característica da primeira geração é a exaltação da natureza e da liberdade. Outra é a religiosidade. Outra é a figura do índio, no caso, o indianismo. O sentimentalismo, as emoções, o nacionalismo, o fanista e o brasileirismo. A segunda geração romântica ficou conhecida como o mal do século ou ultrarromantismo. Os poetas brasileiros se inspiravam em um inglês chamado Lord Byron. Os poetas dessa época eles eram vida louca, eles só tinham certeza da morte e queriam viver a vida como se o último dia fosse aquele. Naquela época eles tinham os prazeres da carne, então eles bebiam, usavam drogas, dormiam com prostitutas e o que eles queriam mesmo era ser marginal. Naquela época a mulher era a musa distante e sempre ela era representada como uma virgem, um anjo, um fantasma, uma deusa ou uma aparição. O principal romantista dessa época no Brasil foi Álvares de Azevedo, e nessa época também tinha um desejo de morte, que a vida era o sofrimento e a única saída era a morte pelo fato da sua amada não querer. A deusa aqui irá falar um pouco sobre as características da segunda fase do romantismo. A segunda geração romântica ela tem como características a profundidade do subjetivismo, fuga da realidade, escapismo, saudosismo, egocentrismo, individualismo, pessimismo e melancolia e sentimentalismo exagerado. A terceira geração romântica ela se preocupava com os problemas sociais. A poesia era uma arma contra as injustiças. Eles estavam inspirados no poeta Victor Hugo, que ele lutou contra os miseráveis. Já no Brasil, essa luta era contra a escravidão. Essa geração também ficou conhecida como condoreira, e seu principal representante foi o poeta baiano Castro Alves. Ela se chamou condoreira porque o condor era uma ave que voava alto e por isso eles enxergavam isso como o fim da escravidão, porque ela enxerga longe, então eles enxergavam isso como o fim da escravidão. Nessa geração romântica, a mulher já estava ao alcance do poeta. O amor carnal e a poesia era erótica. O principal representante foi o escravo, e aqui agora o escravo vai dar algumas características dessa terceira geração romântica. A terceira geração tem como característica principal o erotismo, pecado, liberdade, abolicionismo, realidade social, negação do amor platônico. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o romantismo. Esse é um trabalho, nós somos alunos do segundo A, essa é Yara, Carol, Lucas, eu sou João, vulgo Tio Jô, e é isso, esse é um trabalho que a gente vai apresentar para o professor Aberon, do Colégio Estadual Ronaldo Barbosa. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal.